Oi, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero aqui pedir desculpas a vocês. Pela semana passada eu enviei uma atividade para vocês e me esqueci de enviar o texto referente àquela atividade de interpretação. Então, o que nós faremos aqui agora? Nós vamos fazer uma geral sobre esse processo de revoluções que a gente vem estudando, né? Eu envio para vocês hoje, através da plataforma, envio para vocês em nossas aulas um resumo geral, tá bom? E vou enviar também uma atividade referente a tudo isso que a gente vem estudando. Então, nesse primeiro momento, eu quero aqui recordar com vocês as revoluções que nós estudamos, né? Nós falamos aqui, começamos falando sobre a Revolução Russa de 1917, e eu fui intercalando com a Revolução Cubana e a Revolução Chinesa, né? Que foi a última atividade que eu enviei para vocês e que alguns alunos, inclusive eu quero agradecer ao Carlos Daniel, porque ele me mostrou que realmente eu enviei a atividade, mas eu não enviei a explicação e nem o texto base, né? Isso aconteceu por quê? Como eu me confundi, para mim eu já havia enviado para vocês o vídeo explicativo das três revoluções e também o texto base das três revoluções. Então, o que eu faço aqui agora? Eu pego com vocês uma geral para mostrar para vocês o sentido da palavra revolução, viu, galera? Revolução significa mudança, transformação. Quando nós falamos da Revolução Russa de 1917, quando nós falamos da Revolução Cubana de 1959, quando nós falamos da Revolução Chinesa de 1949, a gente está falando de mudanças, não é? Então nós precisamos imaginar que essas revoluções, e aí nesse caso são revoluções socialistas, todas três, né? A Revolução de Outubro de 1917, a russa, que nós estudamos, né? A Revolução Cubana de 1959, com Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, e a Revolução Chinesa de 1949, né? Que foi a Revolução de Mao Tse-tung. Todas essas revoluções, elas aconteceram como reflexo de uma situação ruim do país. Então a gente vai perceber que, se nós imaginarmos as três revoluções socialistas, significa que a situação das pessoas, a situação política, a situação econômica, a situação social dessas populações, desses países, não estava boa. Só se faz revolução quando se pretende mudar alguma coisa, né? Então, no caso da Revolução Russa, nós percebemos lá que havia um czar, que era um imperador, né? Nicolau II, da família Romanov, ele é o último Romanov, ele e toda a família, né? Serão condenados à morte nesse processo revolucionário, e aí a gente não tem mais czares na Rússia. Ele era insensível aos problemas de sua gente. A Rússia vivia um momento muito difícil, economicamente falando. Boa parte da população ainda vivia no campo, produzindo com técnicas bastante rudimentares, uma economia arcaica, uma indústria incipiente, poucos trabalhadores, né, no ramo industrial e nas cidades. Enfim, a gente vai perceber uma série de coisas. O mais interessante disso tudo aí é que a gente tem um governante que não governa para a maior parte da população. Ele governa para 20% da população. Então a revolução acontece. E aí, na questão do socialismo, o que a gente pode colocar? A doutrina socialista, ela é uma doutrina baseada no princípio da igualdade. Então você já tem aí. Claro que a gente já sabe pela história, né, que infelizmente as revoluções que ocorreram na Rússia, a que ocorre em Cuba, a que ocorre na China, são revoluções, né, com a intenção com esse princípio da igualdade, de mudanças estruturais, mas que a gente sabe que com o tempo esses governantes também vão se tornar extremistas, autoritários, eles não vão governar para todos também. Mas, de qualquer maneira, a ideia do socialismo
é a ideia de um governo para todos, é um princípio da igualdade, né? É uma doutrina política, uma doutrina econômica baseada no princípio da igualdade. Então, na Rússia nós vimos, em Cuba nós vamos perceber também, né, que o país era administrado basicamente, né, estava nas mãos do capital norte-americano. Podemos dizer que Cuba, à época da Revolução, 1959, estava praticamente controlado pelos empresários norte-americanos. Então, Che Guevara e Fidel Castro, o irmão de Fidel Castro também, que governou, né, enquanto Fidel Castro esteve doente, os principais líderes dessa revolução, foi uma revolução feita de guerrilhas, né? A gente vai perceber aí que a situação do país também estava controlada pelo capital norte-americano. Nós vamos perceber um governo autoritário, né? É um governo bastante militarizado, né? Autoritário e apoiado pelo governo dos Estados Unidos. Então a revolução acontece justamente por causa dessa situação. No caso da China, que é o exercício que nós mandamos na semana passada, né? Na China nós vamos também perceber que sob a liderança de Mao Tse-tung que começam a haver mobilizações comunistas populares, principalmente voltadas, apoiadas aí pelos camponeses. Há uma diferença, né? A Revolução Russa, ela é apoiada principalmente, o apoio dela é os trabalhadores, os operários das fábricas, né? Os trabalhadores urbanos. No caso da China, são os trabalhadores do campo, né? Claro, atraído pela promessa da divisão das terras, do uso coletivo da terra, de um sistema político igualitário, né? Mao Tse-tung, ele cria um exército, né, de esquerda, um chamado Exército Vermelho, né? E contra o governo popular da China, né? Mas um governo que eu diria moderado, do Kuomintang. Então, o que a gente vai perceber? Na Revolução Chinesa, tendo como protagonistas os camponeses, a gente vai perceber que, com a vitória, né, do Exército Vermelho, o Mao Tse-tung ele vai fazer uma série de mudanças estruturais na China. O governo de Mao Tse-tung, como os governos socialistas, tanto na Rússia quanto em Cuba, ele realiza também as chamadas reformas agrárias, a divisão das terras para os camponeses que precisam trabalhar, né? Porém, tanto na União Soviética, né, em especial no tempo do Joseph Stalin, se torna uma grande ditadura com expurgos de opositores, prisões arbitrárias, assassinato da oposição, de pessoas da oposição, líderes da oposição, assim como nós vamos perceber isso também em Cuba e nós vamos perceber isso também na China de Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung, por exemplo, ao mesmo tempo que ele faz uma reforma agrária e distribui terras para os camponeses, ele cria também uma série de comunas e faz com que os camponeses possam aderir a essas comunas com o objetivo de desenvolver a indústria, produzir o aço, produzir o ferro, né? E isso vai haver também, claro, uma desregulação na produção agrícola e que vai gerar uma série de problemas, principalmente uma grande fome. O Mao Tse-tung, com o objetivo também de dar à China um aspecto novo, né, de um governo novo, ele impõe o que nós conhecemos e que foi desastroso para a China, né, o que nós conhecemos como Revolução Cultural, que na verdade de revolução não tinha nada, era um retrocesso, né? A revolução cultural, no nosso entendimento, significa algo novo. No caso de Mao Tse-tung, a revolução cultural ela tem um outro sentido. Essa revolução cultural ela tem um sentido de disseminar o ódio, de perseguir a oposição e tudo aquilo que é do Oriente, do Ocidente, né? A ideia de Mao Tse-tung
dentro dessa, digamos assim, dessa ideologia, né, que se estendeu por muitos anos, mais de 10 anos, é a ideologia de garantir, né, a sua permanência no poder através da perseguição a todos aqueles que não concordassem com a sua ideologia. Então nós temos aí, na verdade, 3 revoluções, né, socialistas. 3 revoluções socialistas: a Revolução Russa, a Revolução Cubana e a Revolução Chinesa, que resumindo todas essas revoluções, elas vêm com o objetivo de mudanças estruturais em seus respectivos países. Eu quero que vocês, a partir do texto base, analisem a situação de cada país, da Rússia, que se torna depois União Soviética, da China e de Cuba, né? Qual era a situação antes e como ficou a situação depois do processo revolucionário. Lembrem-se dos 3 principais líderes. Na Rússia, a gente tem Lenin, mas o poder ficou por mais tempo na mão de Stalin, né? A Revolução Cubana com Fidel Castro e a Revolução Chinesa com Mao Tse-tung. Dá uma conferida nessas anotações também que a gente passa para vocês e tentem fazer as atividades. Caso não consigam, entre em contato comigo, ou pelo grupo, ou também pelo privado, tá bom, gente? Um forte abraço para vocês. Na próxima aula a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Hoje é só uma introdução e recordando algumas coisas. Um forte abraço.